Olá, boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta. Esse aqui você já sabe, claro, os senhores já sabem que é um programa de utilidade pública aqui da TVE. E nós estamos aqui todas as noites, de segunda a sexta-feira, a partir das 6h30, logo depois do Radar. Vocês ficam ouvindo a música do Radar aí e depois entra o nosso programa para tratar de assuntos como direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. São os assuntos que nós tratamos aqui diariamente das 6h30 até 19 horas, também conhecida como 7 horas da noite, tá bem? Então, aproveitem, fiquem aí, assistam o programa e saibam exatamente aquilo que vocês têm alguma dúvida. E se tiver dúvidas, por favor, vocês podem mandá-las para o nosso e-mail, que é consumidorempauta@tve.com.br. Esse é o e-mail aqui do programa. Ou então o telefone, vocês podem mandar uma pergunta pelo telefone ou pode mandar uma pergunta para o WhatsApp também, 984-298-775, 984-298-775. Tá bem? Então tá bom. Hoje nós temos um assunto extremamente importante aqui, que é direito do trabalho. Como todos os assuntos aqui são importantes, direito do trabalho é aquele que a gente sempre tem alguma coisa, né, para resolver. Às vezes quer entrar com uma ação na justiça, não sabe como é que funciona o negócio de horas extras. Né? Então a gente tem alguma coisa para saber sempre sobre o direito do trabalho. E a gente sempre traz aqui pessoas altamente especializadas no assunto. Hoje, por exemplo, eu tenho comigo o Dr. Marcelo Armigliato de Jesus, que é advogado e pessoa altamente experiente no assunto. Boa noite, doutor Marcelo, tudo bem? Boa noite, Machado, tudo bem, tudo tranquilo, é um prazer enorme estar retornando, né, ao programa e também retornando às atividades, né, retornando ao trabalho com o final do recesso, aí estamos retornando ao escritório. Doutor Marcelo está moreninho, né, sabe como é, né? Aqui ao meu lado, já estou mostrando para vocês aí, o doutor Jorge Alberto Araújo, que é juiz do trabalho. Boa noite, doutor. Boa noite, tudo bem? Também retornando, fico muito alegre em comparecer aqui já no começo do ano. Doutor Alberto também, o doutor Jorge Alberto também já esteve aqui conosco, brilhantando esse programa. E a gente bateu um papo aqui antes do programa, entre nós 13 aqui, né? Todo mundo faceiro, né? Todo mundo feliz, todo mundo descansado das férias, né? Não é, doutor Marcelo? É verdade. O Marcelo postou uma série de fotos, eu acho que era só para humilhar a gente, ele estava em vários lugares bonitos. Eu disse que a parte mais difícil de retornar é a hora de ter que tirar o chinelo e colocar o sapato. Verdade. Essa parte realmente é difícil. É verdade, mas tudo bem. Doutor Jorge, o senhor já sabe que as perguntas aqui, nós estabelecemos aqui no programa, que as perguntas mais fáceis são sempre feitas para o juiz do trabalho que vem aqui. Até porque o doutor Marcelo tem muito mais capacidade. O doutor Marcelo fica com as... Eu sempre trago juízes aqui para me assessorarem, né? O doutor Marcelo fica com as mais difíceis. Vamos deixar bem claro que quem seleciona as perguntas aqui é o doutor Marcelo, mas isso aí também é uma simples coincidência, não tem nada a ver com a história aqui. Então vamos lá, vou começar perguntando para o doutor Jorge Alberto Araújo. E a pergunta é do João, aqui de Porto Alegre. A primeira audiência do meu processo foi realizada em novembro do ano passado. A próxima audiência ficou para dezembro de 2019. Olha aí, um ano, 13 meses. Estou pensando em fazer um acordo com meu patrão. Eu tenho como pedir a antecipação da minha audiência para tentar acordar o processo? Essa pergunta é excelente, porque atualmente eu sou coordenador do Sejusc, que é exatamente o órgão na Justiça do Trabalho que é o encarregado dessa conciliação. Então, atualmente nós temos o Sejusc, aonde são encaminhados processos em que as partes querem fazer o acordo. Então, a orientação é que converse com o seu advogado e peça para ele pedir, ir ao Sejusc ou ir na vara, encaminhar o seu processo para o Sejusc.
daí nós poderemos, no Sejusc, nos dedicarmos a essa conciliação, nos dedicarmos a tentar resolver o processo muito antes da data que já está marcada para a audiência. Esse muito antes, doutor Jorge Pedro, desculpe, é uma pergunta, eu sei que é de leigo aqui, mas aqui eram 13 meses. Isso aí pode significar o que de antecipação, mais ou menos? Nós no Sejusc, nós não temos uma pauta muito distante. Então, se eles entrarem agora, se o advogado do Sr. João vier agora, nós podemos marcar a audiência dele, talvez até ainda para janeiro. Final de janeiro, talvez ele já possa estar realizando a audiência e já tentando fazer o acordo. Além disso, Machado, no Sejusc nós usamos técnicas especiais, nós temos treinamento especial para essa realização da conciliação, para aproximar. Eu ia até perguntar a respeito disso, como é que estão os índices, como é que estão os índices de conciliação lá no Sejusc, doutor Jorge? Tem saído bons acordos? Sim, nós temos... O número preciso não tem, mas nós temos uma média superior a 50% de conciliação dos processos que vêm para o Sejusc. Em alguns meses, nós chegamos a 70% dos processos que vêm para o Sejusc, chegamos a 70% de conciliação. E isso é uma matéria bem conhecida ou tem muita gente que não sabe ainda dessas providências que pode tomar? Não, os advogados já está se popularizando. É que, na verdade, a Justiça do Trabalho, a cultura da conciliação faz parte da Justiça do Trabalho, mas a gente houve um tempo em que a gente estava um pouco afastado disso e o Sejusc, a ideia é exatamente ampliar essa cultura da conciliação. Fica muito melhor, né? Tem aquele ditado que diz melhor um mau acordo do que uma ótima decisão. É verdade. Então a gente tenta aproximar e, claro, fazer ótimos acordos. Que bom. Então tá, seu João. Fala lá com o seu advogado e trate disso aí de uma vez, porque daqui a pouco, em seguidinha, entra esse dinheiro. É prioridade. Doutor Marcelo Armigliato de Jesus, o Matheus mora aqui em Porto Alegre. Ele diz o seguinte: trabalhei durante 4 anos numa empresa e agora estou de aviso prévio. Fui ao médico e ele constatou que tenho um glaucoma. Mesmo sendo portador da doença, posso ser demitido? Matheus, em tese sim. Em tese sim. E por que em tese sim? Porque existe uma diferença entre doença e incapacidade. Tanto é assim que no exame demissional, por exemplo, o médico vai fazer uma avaliação da sua capacidade, da sua aptidão ou não para o trabalho. E por que eu digo isso? Porque existem algumas doenças, e se não me engano o glaucoma é uma delas, que são doenças silenciosas, são doenças assintomáticas, que não apresentam um sintoma que torne aquele trabalhador incapaz para o trabalho. Então, o que o direito do trabalho protege, o emprego é protegido nos casos de incapacidade e não exatamente em situações de doença. O que eu aconselharia aí para o Matheus? Se você está sendo despedido, se você se considera inapto ao trabalho, você pode encaminhar um pedido de auxílio-doença. Você será submetido a uma perícia no INSS e um dos quesitos que serão respondidos pelo perito é qual a data do início da incapacidade. Se essa data do início da incapacidade ela for fixada em momento anterior à sua despedida, significa que na sua despedida você estava, sim, incapaz para o trabalho. E aí, nesse caso, você poderia, então, postular a nulidade desse ato de despedida, de dispensa, que foi realizado, então, de maneira irregular. Tá bom, então vai lá, Matheus, vai procurar os seus direitos aí, porque eles existem. A Fernanda, doutor Jorge Alberto, ela quer saber o seguinte: tive uma consulta e a médica não me deu atestado e informou que a declaração de horas eu deveria solicitar na recepção. Mas a mesma, eu acredito que seja a médica, se recusou a assinar e carimbar a declaração. A empresa em que trabalho, diz a dona Fernanda, não aceita a declaração sem a assinatura e o carimbo do médico. Tem alguma lei referente a isso? Ela está correta em fazer isso? E a empresa está no direito de não aceitar?
Pois é, Fernanda. O que acontece nesse caso é que o que houve foi um comparecimento a uma consulta médica, que é diferente de uma doença em que exista a necessidade do atestado. O comparecimento à consulta, se havia uma consulta, essa consulta se presume que ela foi agendada. Então, o paciente deveria ter comunicado anteriormente a necessidade do comparecimento à consulta e o documento que o médico vai fornecer em relação a esse comparecimento é meramente um comprovante de comparecimento. O que a empresa tem obrigação de abonar a falta é quando há um atestado, ou seja, a pessoa teve uma doença, um mal súbito, alguma situação em que, de fato, ela ficou impossibilitada de comparecer ao médico. Então, são situações distintas. O médico, ele é obrigado a fornecer o atestado do que aconteceu. A pessoa ficou doente, teve um mal súbito e, a partir daí, ela estava impossibilitada de comparecer. Isso dá direito ao abono da falta. Agora, um mero comparecimento na consulta, o médico vai comunicar, a médica, nesse caso, está com razão em não apresentar. Por quê? Quem apresenta o comprovante de comparecimento pode ser um terceiro, não há necessidade do atestado médico, o médico tem que atestar. E também a empresa, nesse caso, ela pode se recusar a aceitar. É um caso em que não há um direito legal a comparecimento em consulta, a não ser que seja uma consulta obrigatória em alguma situação em que gere o direito ao atestado. Então, são situações distintas e a empresa, no caso, tanto a empresa quanto a médica estão corretas em não fornecer o atestado e não abonar a falta. Quando eu falei aqui, às vezes eu falo no começo do programa, normalmente falo que às vezes a gente tem direitos e tem obrigações que a gente nem sabe que tem. Então, aí nós estamos exatamente diante de um caso desses, né? A pessoa acha que ia uma consulta, a empresa é obrigada a abonar, e normalmente não é. E até é interessante que existe faltas que são justificadas e faltas que são abonadas. Né? Em algumas circunstâncias, por exemplo, quando vai acompanhar, eu estou no trânsito, vejo um acidente, alguma coisa, eu vou acompanhar uma pessoa até o hospital. Não sou conhecido, não sou parente, eu vou levá-la no hospital. Eu vou chegar na empresa e vou dizer, olha, eu justifico a minha falta porque eu fui prestar socorro para um terceiro. Claro. A falta foi justificada. Essa falta ela não vai permitir que a empresa me despeça por justa causa. Mas ela não é abonada. Tá, porque eu não estava impossibilitado, sim, foi um caso da vida, eu tive que atender, eu posso ganhar, a empresa pode e certamente vai me dar falta. Mas a falta foi justificada. Não abonada. Então, são situações distintas que nós, às vezes, a gente acaba confundido. O justificado com o abonado. Exatamente. Tá certo. Doutor Marcelo, o Geraldo mora na cidade de Triunfo. Trabalho faz 5 anos na mesma empresa. Pedi demissão e estou cumprindo o aviso. Vou casar dia 25. Agora, em seguida, ele vai casar. Eu gostaria de saber se tenho direito à folga. Outra coisa, minhas férias venceram em junho de 2018 e não recebi nada. Tenho direito a receber o quê na revisão? Bom, Geraldo, em primeiro lugar... Eu acho que ele quiser na rescisão, né? Na rescisão. Geraldo, em primeiro lugar, então, te dar os parabéns pelo casamento, né? E dizer que estamos aí, né? Para ser convidados, né? Pode mandar um e-mail para cá nos convidando, com o endereço, né, do local e estaremos lá. Não, Geraldo, seguinte... O doutor Marcelo gosta muito de tomar água mineral bem geladinha, eu queria avisar só aqui. Geraldo, seguinte, o fato do teu contrato de trabalho estar durante o prazo do aviso prévio não significa que você não tenha direito a essa falta que está prevista lá no artigo 473 da CLT, esses 3 dias em virtude do casamento, é uma falta legal que se chama. O trabalhador que está casando, ele tem o direito de faltar durante 3 dias consecutivos, ainda que seja durante o teu aviso prévio trabalhado. Tá? Não há problema nenhum. O aviso prévio, ele não retira nenhum direito do trabalhador, certo? Em relação às férias, você diz que as férias venceram em junho de 2018 e não recebeu nada. Bom, se o prazo
concessivo das suas férias, aliás, se o prazo aquisitivo das suas férias acabou em junho de 2018 e você será despedido antes do término do prazo concessivo, você vai ter direito de receber aquelas férias completas. 12/12avos desse período de férias até junho de 2018. Além disso, você vai receber na sua rescisão as férias proporcionais. A partir de quando? De julho de 2018. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Mais 7/12avos de férias proporcionais acrescidas de 1/3. Certo? Então, esses direitos aí, as férias serão pagas dessa forma e você poderá, sim, ter direito a essas faltas de 3 dias durante o prazo do seu aviso prévio. Bom casamento, Geraldo, aí para você, tá? Não precisa nos convidar nada, isso é brincadeira do doutor Marcelo. Mas pode exigir o presente, doutor Marcelo. O presente exige. Ele pode entregar, vou mandar entregar o presente. Tá bom. Doutor Jorge Alberto, um telespectador que pede para não ser identificado, ele disse que gostaria de saber se ele pode demitir por justa causa um funcionário que está no período de experiência. Ele colocou entre parênteses contrato de experiência. Sendo que o motivo da justa causa seriam 3 advertências dadas ao funcionário por ele ter faltado 3 dias sem nenhuma justificativa. Bom, dependendo do período de experiência, né? Se o período for longo, ele tem o direito de despedir por justa causa. Nós temos que ver uma situação. A justa causa, ela não pode ser aplicada in bis in idem. O que é isso? Se eu apliquei uma penalidade por determinada falta, eu não posso aplicar uma nova penalidade pela mesma falta. Aqui, pelo enunciado da pergunta, ele informa que ele deu 3 advertências por 3 faltas. Eu presumo que seja, para cada falta foi dada uma advertência, né? Então, em tese, ele não poderia, além de já ter dado as 3 advertências, ele não pode agora aplicar a justa causa. O que ele poderia fazer era, para ter dado uma advertência a cada uma das faltas, na terceira, no lugar de dar advertência, despedir por justa causa. Se houver essa despedida por justa causa por conta dessas 3 faltas, pode acontecer bis in idem e essa justa causa pode ser anulada. Então, o recomendável é que não se faça. Tá vendo? É aquilo que eu digo sempre. Tem coisas que a gente não sabe. Eu, às vezes, penso que sei tudo aqui, mas não sei nada. Tá? Quem sabe tem muita sutileza, né? Tem muita sutileza. No direito. Por isso que a gente mantemos nossos empregos aqui, porque nós podemos... E por isso que eu deixo as perguntas mais fáceis aqui para o doutor Jorge. Tá? A dona Virgínia, aqui de Porto Alegre, doutor Marcelo, ela diz que faz 60 dias que estou trabalhando, contrato de experiência de 90 dias, e descobri que estou grávida de 1 mês. Posso ser demitida quando completar os 90 dias? Que direitos tenho? Virgínia, não. Você não poderá ser despedida. Antes da súmula 244 do TST, que ela é de 2012, nós tínhamos até na jurisprudência uma divisão. Se num contrato de experiência, que é um contrato a prazo determinado, valeria a regra da garantia de emprego ou não. Mas, felizmente, veio aí então a súmula 244 do TST, que pacificou a questão, né, e diz que, ainda que num contrato a prazo determinado, como é o contrato de experiência, a trabalhadora ela possui sim a garantia de emprego, ainda que saiba do estado gravídico posteriormente ao próprio término desse contrato. Muitas vezes vamos imaginar que a Virgínia tenha terminado o contrato de experiência e ela tenha sido despedida e depois desse ato de despedida tenha verificado a sua condição de gravidez. Isso não impede que ela peça a garantia de emprego justamente amparada nessa súmula 244 do nosso Tribunal Superior do Trabalho, Machado. Tá vendo só, Virgínia? Então é isso aí.
É aquilo que a gente sempre repete aqui, né? Direitos são os direitos que a gente tem e nós temos que exigir. Olha aqui, doutor Jorge, que interessante essa pergunta. A Ana Maria, ela botou entre parênteses que é um nome fictício, ela não quis dar o nome dela. Ela diz o seguinte: meu pendrive foi furtado de dentro da minha gaveta na sala da empresa onde trabalho. O pendrive possui valor irrisório, porém os arquivos que estão nele, o conteúdo do pendrive, os arquivos possuem informações pessoais e fotos privadas, íntimas. Acredito que o suspeito quer me chantagear ou me difamar, pois moro em um município pequeno e todos se conhecem. Que providências eu devo tomar? Eu fico feliz para confiar nos pendrives. Eu fico feliz que ficaram as perguntas fáceis para mim, claro, né? Imagina isso aí é muito difíceis. babada. Bom, em primeiro lugar, né, Ana Maria, fica a dica, né? Não se guarda fotos íntimas, né? Não se tira até fotos íntimas, porque hoje em dia, principalmente com a nuvem, daqui a pouco a foto acaba indo para a nuvem ou vai consertar vai consertar o celular, o pendrive e dar esse tipo de problema. O que eu posso te dizer? Em princípio, existe até uma regra que é o princípio de Barbra Streisand, parece, que a Barbra Streisand, ela teve as fotos da residência dela publicadas na internet, e daí ela não ficou satisfeita com isso, né? Porque ela queria privacidade, não queria que soubessem aonde é que ela morava, e então ela entrou com um processo contra essa empresa que estava divulgando as fotos. E a partir desse processo a imprensa soube e daí começou a divulgar, então acabou ampliando e daí muito mais pessoas que talvez não fossem procurar as fotos da residência da Barbra Streisand acabaram procurando por causa do processo. Aqui eu acho que o caso é mais ou menos assim, né? O que se poderia fazer? Ela poderia fazer um boletim de ocorrência na polícia dizendo que desapareceu o pendrive, mas o que ela vai ter que comunicar nesse boletim de ocorrência? Ela vai ter que dizer o que ela tinha, que tipo de foto tinha, que situação tinha. Então, aqui a questão não é nem jurídica, que é uma questão da estratégia pessoal. E a empresa também não tem culpa nenhuma. A empresa não tem culpa nenhuma, a empresa, né, tá na gaveta dela, né, se ela não tomou os cuidados devidos com um bem precioso que ela tinha. Então, a decisão estratégica seria deixar isso quieto e ver o que acontece, né? Talvez a pessoa quisesse só o pendrive, talvez até já tenha apagado o pendrive, mas uma decisão jurídica, uma orientação jurídica, não sei se o doutor Marcelo tem uma... que me talvez a pessoa quisesse... Eu não vejo nenhuma. Talvez a pessoa quisesse ver as fotos também. Eu concordo com o doutor Jorge, eu acho que, inclusive, como ele bem disse, caberia um registro de ocorrência na polícia, né? Nós temos aqui em Porto Alegre a Delegacia da Mulher, talvez seja a mais apropriada aí para tratar dessa questão. Se não me engano, é lá no Palácio da Justiça. Então, talvez começar por aí, mas é claro, aí ela vai ter que expor a situação para esses policiais, né? Mas não tem outra forma, ou ela deixa quieto, ou ela faz esse registro de ocorrência na polícia. Que é um caso de furto, né? Ela disse que tem medo aqui de ser chantageada porque mora numa cidade pequena. Eu acredito que se ela não for chantageada, ela deve ficar tranquila, porque quem roubou queria só ver as fotos. Pode ser também, né? Ou podia querer só a pendrive também. Também queria. Também só queria gravar um videozinho. Queria salvar um arquivo. Gravar alguma música, alguma coisa, né? Bom, tá bem. Então, nós chegamos assim ao final de mais um programa Direito do Consumidor em Pauta, que hoje tratou de direito do trabalho. Tive um prazer enorme em conversar. Foi um papo animado aqui, com algumas coisas até engraçadas, que eu tive com o Dr. Marcelo Almigrati Jesus, a quem eu agradeço pela participação. Terminou, as férias terminaram. Eu que agradeço, Machado. E tem uma reclamação para fazer, está muito curto esse programa. Passou muito rápido. Mas nós vamos aumentar. Vamos fazer o programa direto lá da Confraria da Amizade. Opa. Pronto, aí ele fica um tempão. E muito obrigado, doutor Jorge Alberto Araújo, pela sua participação e parabéns pelas conciliações lá, pelos acordos que estão sendo muito obrigado. E nós estamos à disposição para os
reclamantes que já tenham processos ou quem for mover processo, já fica a dica, né? Peço para encaminhar para o Sejusc para poder fazer um acordo, para poder solucionar com mais rapidez o processo deles. A todos vocês, muito obrigado. E lembrando que amanhã, quarta-feira, eu estarei de volta aqui às 6h30 para tratar de direito do consumidor. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.